Texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quero ler com vocês a partir do verso 18 até o de número 25. Iremos ler esta porção e expor ela segundo a graça do nosso Senhor. Todos acharam? Diz a palavra de Deus, bendito Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos aqui em tua casa. Fala conosco, exorta-nos, leva-nos a um vislumbre da glória de Cristo como Senhor e Salvador. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração sejam abertos, que o Evangelho seja introduzido em nós e que possamos assim crescer abundantemente. Seja com nossa vida, Senhor, seja com todos nós. Assim oramos por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor seja louvado. Podem sentar, meus irmãos. Quero falar com vocês sobre a mensagem da cruz. Este é o título da noite, a mensagem da cruz. Nós temos um hino que canta exatamente esta mensagem. Essa mensagem que está aqui no Evangelho, que está aqui dirigida a todos nós e que chama os pecadores para o reino do Senhor. Nós vimos que Paulo ele censurou os cristãos de Corinto na última pregação pelas divisões existentes na própria igreja, onde uns diziam: eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, e o outro dizia: eu sou de Cefas, e alguns que eram mais santarrões diziam: eu sou de Cristo. Isso está no verso 11 e 12. Tanto, meus irmãos, a primeira como a segunda carta aos cristãos de Corinto, Paulo mostra uma preocupação que ele tinha, e os irmãos se mostravam muito apegados a líderes, apegados a pastores, a teólogos, e menosprezavam outros. E Paulo veementemente escreve para que isso torne-se nada, porque o que deve permanecer é realmente a mensagem do Evangelho. Eles eram fascinados pela retórica dos eruditos em seus dias. Os coríntios eram, às vezes, mais impressionados com a forma de pregação, com a retórica, do que realmente com o conteúdo, com a verdade. Eles viveram num período em que os filósofos e a retórica eram o auge da capacidade humana. Eles amavam a sabedoria humana, ou seja, a sabedoria de palavras, que diz o verso 17. Era a escola do pensamento grego do século I. Ora,
Enquanto muitas vozes diziam às pessoas o que elas deveriam crer e como elas deveriam viver, que eram os filósofos que falavam, apelando para a eloquência, para a sabedoria de palavras, Paulo ele decidiu pregar a graça de Deus que está contida no Evangelho do Senhor, está também no verso 17. E esta palavra é a palavra da cruz, que traz escândalo, como lemos, tanto para judeus quanto para gentios. Porque tudo que dizia e fazia Paulo estava contido na mensagem da cruz. A pergunta é por que Paulo foi levado a pensar assim? Porque Deus resolveu salvar aos que creem pela loucura da pregação. Por meio dessas palavras, Paulo preocupa-se com o conteúdo da mensagem e não com o ato de pregar, não com a performance do pregador. É claro que nós precisamos estudar e aperfeiçoarmos a oratória, mas o que Paulo estava preocupado muito mais era com o conteúdo. O que é que estamos pregando? O que estamos anunciando? Existem no texto dois pontos essenciais. No texto que lemos, do verso 18 ao de número 25. O primeiro é que a cruz ela divide a raça humana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a mensagem da cruz ela prova que Deus ele é poderoso. Então vamos ver o primeiro ponto. A cruz e sua mensagem divide a raça humana. Está aí do verso 18 ao 25. Quando diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura, a loucura da pregação. Meus irmãos, o mundo antigo sempre discursou apresentando várias polaridades, veja, várias polaridades entre a sociedade para descrever a raça humana. Era descrito pelas leituras que fazemos do Evangelho, romanos e bárbaros. Isso é uma polarização. Judeus e gentios, outra polarização. Escravos e livres, outra polarização. Porém, nessa passagem apresentada pelo apóstolo Paulo, a única polarização que importa por meio do evangelho são os salvos e os perdidos. Os salvos e os que perecem, que está aí no texto. Agora, o que é que divide esses dois grupos? Os salvos e os não salvos. Pela leitura que fizemos, a mensagem da cruz. É ela que divide essa raça humana entre salvos e perdidos. A mensagem da cruz diz certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. Paulo mostrou essa distinção fundamental que ela surge do propósito divino. Ela surge do propósito de Deus, da vontade de Deus que já estava escrito nas Escrituras. Essa é a redundância mesmo. Porque Paulo no verso 19 ele vai dizer como está escrito. Como está escrito. Quando ele diz como está escrito e ele segue citando as Escrituras, está dizendo que Deus já havia declarado que a raça humana ela se divide entre salvos e perdidos. Deus já havia avisado, já havia dito. E o texto que Paulo se apropria é Isaías 29, verso 14. Paulo está reverberando o que Deus já havia decidido em sua soberania. Então o contexto de Isaías é um contexto de cegueira espiritual, como aqui também o é. Então o contexto original em Isaías é uma advertência a Israel ou a alguém que estava competindo com Deus. Para os apóstolos, essa questão já estava resolvida, está escrito, está dito, está informado, vocês já têm consciência de tudo.
que a palavra da cruz ela divide a raça humana, os seres humanos. Como falamos, a passagem citada de Isaías 29, verso 14, desculpa, meus irmãos, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo está dizendo que a mensagem da cruz não é nada mais do que um meio pelo qual Deus fez o que ele realmente disse que faria na cruz. Por meio da cruz, ele rejeita e ele descarta todas as pretensões humanas, todo o orgulho humano quanto à sua pretensão ou sua inutilidade em saber ou dizer que sabe e dizer que pode. Deus aniquila isto por meio da cruz. É um dos temas centrais das Escrituras. Deus nos atraiu em direção a si mesmo. Deus fez isso por meio do Evangelho. Não fez reconhecer com alegria, ele nos fez, melhor dizendo, reconhecer com alegria e com obediência o quanto nós somos inúteis e o quanto Deus é o único Deus que pode salvar, que pode trazer salvação a todos nós. Então, o centro de nossa rebelião ímpia é o fato de que cada um de nós deseja ser o número um. Cada um de nós deseja ser o primeiro. Fazemos de nós mesmos o centro de todos os pensamentos, esperança e visualizações. Essa ambição de ser o primeiro, ela se expressa não somente em ódio, em guerra, cobiça, imoralidade, malícia, amargura ou outras coisas, mas também em justiça própria, autopromoção, religião inventadas, deuses domesticados. Nosso egocentrismo, ele é profundo. É idólatra. É tão idólatra que tenta dominar o próprio Deus. Somos assim. Agimos como se pudéssemos ser mais espertos do que o Senhor. Como se ele nos devesse explicações. Como se fôssemos sábios e determinantes quanto a nós mesmos, e Deus existisse somente para satisfazer as nossas necessidades. No entanto, Deus afirma: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. De fato, essa verdade já fora deixada implícita no verso 18. Quando diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Alguém poderia pensar que Paulo dissesse assim: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é sabedoria de Deus. Ele poderia ter dito isso. Poderia. Mas ele insistiu que a palavra da cruz é o poder de Deus. Poder de Deus. É claro, repito, que depois ele iria falar que o evangelho também é sabedoria de Deus no verso 24. Mas ele começou em um tom totalmente diferente. Isso não é um lapso da parte do apóstolo Paulo. O ensino dos versículos, ele é crucial. Crucial. Paulo não desejava que os cristãos de Corinto, meus irmãos, pensassem que o evangelho é apenas um sistema filosófico, um sistema altamente sábio, um sistema que supere as demais filosofias, as tolices humanas. Ele queria dizer muito mais do que isso. Ele queria dizer que onde a sabedoria humana falha completamente em lidar com as necessidades dos homens, Deus mesmo entra em ação. Somos incapazes de lidar com os nossos próprios pecados e de sermos reconciliados com o Senhor. Então é aí que Deus entra. O Senhor estava dizendo, não precisa de esquema filosófico para entrar no reino do Senhor, para ser salvo. Porque somos incapazes disso. Por esta razão, ele diz que o evangelho é o poder de Deus, é Deus arrancando todos nós, de nós mesmos e do reino das trevas, para transportar para o reino do Filho do seu amor. Então a cruz é o lugar em que Deus destruiu
completamente toda a arrogância e toda a pretensão dos seres humanos. Toda. Paulo enfatiza esse ensino em 3 perguntas retóricas. Ele usa a retórica também. Ele faz 3 perguntas retóricas. A primeira delas: onde está o sábio? Está aí no verso 20. Na cidade de Corinto, do século I, a sabedoria ela não era entendida como uma habilidade prática de viver como em Provérbios, como em Eclesiastes, como nos livros sapienciais, debaixo do temor do Senhor, como ensina as Escrituras. Também não era esperteza pessoal. Antes, a sabedoria era a filosofia pública, era uma visão bem articulada do mundo, que tornava a vida com compreensões. Eram os estoicos, sofistas, epicuristas, os sábios tinham isso em comum. Afirmavam eles ser capazes de dar sentido à vida, de dar sentido à morte, de dar sentido ao universo. No entanto, a pergunta do apóstolo Paulo intencionava perguntar qual desses sistemas públicos de pensamento filosófico revelou o evangelho. Qual desses? Que sábio discerniu o maravilhoso plano de salvação de Deus? Com relação à cruz de Cristo, como permanecem os apelos filosóficos contemporâneos? Que lugar tem a cruz no comunismo? Esta é a pergunta. Que lugar tem a cruz no capitalismo? Que lugar tem a cruz no hedonismo? Temos esses sistemas que revelam a revelação, eles revelam a revelação da cruz de Cristo? A resposta é um não profundo. Nenhum deles puderam fazer isso. Então o argumento de Paulo é que nenhuma filosofia popular, nenhuma sabedoria aceita por todos pode ter importância duradoura se o centro não for a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sistemas não podem desvendar a sabedoria da cruz. Se a cruz está oculta, todas as outras sabedorias tornam-se tolices, invencionices. Por isso que Paulo pergunta onde está o sábio. Cadê ele? Segundo grupo, onde está o escriba? A palavra grega, grammateus, usada nesta pergunta, não era usada na cultura grega para mostrar um avanço escolar, escribas. O que Paulo tinha em mente era o uso dessa palavra entre os judeus que falavam grego. O grammateus era um escriba, um perito na lei de Deus, uma pessoa que tinha conhecimento do legado bíblico, que conhecia as escrituras, que conhecia a tradição e o seu legado. O ensino de Paulo aqui é que teólogos, eruditos bíblicos, moralistas, e o que é equivalente hoje a clérigos, não se saíram melhores do que os sábios filósofos. Quem deles puderam trazer o discernimento da cruz? Nenhum deles desenvolveu um sistema em que a cruz permanecia no centro. Nenhum deles antecipou as boas novas de Deus que glorifica o Messias que era tão esperado. Foi Deus quem o fez. Foi Deus quem trouxe essa mensagem para o centro da humanidade e dividiu-a entre os salvos e os perdidos. Onde está o escriba? Onde está o teólogo que pode responder todas estas coisas? Não estou dizendo aqui, e repito, que não devemos estudar e que não existam teólogos competentes. Existem teólogos competentes e que Deus nos dê mais. Porém, tudo que temos e sabemos vem da parte de Deus, que é toda sabedoria e é Senhor de todas as coisas. Terceiro, onde o inquiridor deste século? Onde está ele? Alguns pensam que inquiridor deste século seja Satanás. Mas a palavra traduzida para inquiridor ficaria melhor como debatedor, orador. Mas na cultura grega a retórica era altamente valorizada.
E os melhores filósofos eram oradores talentosos, treinados, sabia falar, argumentar. A forma era tão importante quanto o conteúdo. As pessoas olhavam para a forma de falar, de se expressar e não se preocupavam com o conteúdo. Mas onde estavam os filósofos, oradores, quando Cristo morreu? Quando eles debatiam, eles falavam da cruz de Cristo? Até que ponto a sua paixão pela retórica preparou alguém para seguir Jesus Cristo e deu a eles o entendimento de que um Messias viria para salvar redentoramente os pecadores? O que Paulo disse até agora torna tudo evidente, claro, patente. Na cruz, Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Foi isso que Deus fez. Paulo não estava dizendo apenas que Deus fez a sabedoria do mundo parecer tolice. Ele não só fez isso. As suas palavras têm um significado muito mais forte. Preste atenção no que a expressão do texto diz. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Tornou louca. Ele reduziu a loucura à sabedoria do mundo. Deus tirou as pretensões, a soberba dessa sabedoria e estabeleceu ela como tolice. Como foi que Deus fez isso? Em primeiro lugar, Paulo disse que na sabedoria de Deus estava incluída a ruína de todos os esforços humanos para conhecê-lo. Deus disse, olhe, por meio do apóstolo, todas as pretensões humanas para conhecer o Senhor Jesus Cristo, elas foram aniquiladas. Porque foi na sabedoria de Deus que o mundo não conheceu. Diz o verso 21. Na sabedoria de Deus, o mundo não pôde conhecê-lo. Os sábios deste mundo e os filósofos fracassaram em entender, compreender. Deus, em sua providência onisciente, realizou essas coisas dessa maneira. Em segundo lugar, Deus tornou louca a sabedoria do mundo de maneira inesperada. O mundo que pensava conhecer tudo por meio dos filósofos, Deus determinou que eles não conheciam pela sua própria sabedoria. E não somente isso, mas o Senhor decidiu salvar alguns pela loucura da pregação. Deus não salvou ninguém pelo seu QI, pela sua inteligência, pela sua articulação, mas pela loucura da pregação. Apresentando seu filho como oferta pelos nossos pecados, como diz o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós pregamos Cristo crucificado. Portanto, a mensagem da cruz divide a raça humana. Essa mensagem é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se de um lado estão aqueles cuja rebelião, meus irmãos, e cuja falta de religião procura Deus por meio de informações, do outro lado estão aqueles que creram na loucura da pregação, que Cristo é o Senhor e Salvador. Paulo enfatiza outro ponto na mensagem da cruz. A mensagem da cruz prova que Deus é poderoso. Verso 22 ao 25 nos diz isso. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz prova o poder de Deus, que Deus é poderoso. Vejamos que Paulo dividiu os que perecem em dois grupos. Vocês prestaram atenção no texto? Esses dois grupos representam as idolatrias da época
de Paulo, como também na nossa época. Primeiro, os judeus pedem sinais. Esse é o primeiro grupo. Os judeus pedem sinais, está aí no verso 22. Se nós olharmos para os evangelhos, isso aconteceu no ministério de Jesus mais de uma vez. Quando os escribas e fariseus disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede sinal. Mateus capítulo 12, verso 38 ao 39. Eles estavam provando a Jesus publicamente, exigindo da parte dele um sinal. Provando a Cristo, tentando a Cristo. Até aqueles que sem motivo algum, ou até mesmo desesperado, pediram-lhe um sinal, algo miraculoso, e foram censurados pelo Senhor, quando o Senhor disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Capítulo 4 de João, verso 48. Agora nós poderíamos perguntar da seguinte maneira: por que o Senhor rejeitaria esses pedidos de cura, de libertação? Afinal de contas, ele realizou muitos milagres, muitos sinais. Por que ele deveria se opor a esses pedidos que foram feitos? Porque quem está pedindo coloca-se na posição de Senhor. Quando eles foram pedir ao Senhor, eles estavam colocando-se no lugar de Senhor para testar o Senhor Jesus. Alguns querem ver Jesus realizando milagres para que possam avaliá-lo. Será que realmente ele pode fazer isso? Será que realmente ele é o Messias? Analisar suas reivindicações, testar suas credenciais. Em um nível, o nosso Senhor Jesus Cristo se acomoda à nossa incredulidade, realizando milagres para dar origem à fé. Muitos milagres do Senhor originam fé nele mesmo. Um exemplo é João capítulo 10, verso 38. Mas em outro nível, totalmente diferente, o Senhor não se reduz, melhor dizendo, a um gênio da lâmpada que realiza truques por ordem de alguém. Ele não faz isso. Quando as pessoas avaliam Jesus, elas estão se colocando na posição superior, na posição de juiz. Agindo assim, eu estou avaliando ele. Não ele me avalia. Não ele tece juízo sobre mim. Não chegamos a ele por suas determinações, mas nós estipulamos os termos, a maneira, a forma de chegarmos até ele. O Senhor não está preocupado com isso. Quem determina a forma de ser chegado até ele é ele mesmo, pelas Escrituras. Assim, meus irmãos, a exigência por sinais se torna o protótipo, vejam. Pedido por sinais desses judeus torna-se o protótipo da condição humana. Do tipo que diz o seguinte: eu vou me dedicar a Deus se ele curar minha filha. Seguirei a Jesus se ele puder manter a minha independência. Eu me tornarei um cristão se ele colocar em linha, em ordem o meu casamento. Ou eu serei crente e lerei a Bíblia se ele der cura ao meu filho, ou me der um filho. Em outras palavras, eu estou me colocando no lugar de Deus. Isso chama-se idolatria. Eu preciso chegar a Cristo pelos meios apresentados por meio de sua palavra, totalmente submisso e obediente ao que ele tem dito. Crendo na minha pecaminosidade, invocando o Senhor Jesus como Salvador de minha alma. Para os judeus, Jesus tem que ter o privilégio de ter a companhia deles. Por isso, os judeus pedem sinais. O segundo grupo são os gregos, os que buscam sabedoria, como está aí no verso 22. Nós já vimos o que isso significa. Essas pessoas amavam a retórica, amavam a filosofia, pensando que dava sentido à vida.
mas realmente não dá. Essas pessoas buscam criar estruturas de pensamento, meus irmãos, iludidos de que podem explicar tudo na vida. Para eles, Deus precisa se encaixar nos moldes estabelecidos por eles mesmos. Em contraste, Paulo disse: nós pregamos Cristo crucificado, está aí no verso 23. Esse é nosso conteúdo. Esse é o conteúdo da igreja. Isso é um escândalo para os gregos, para os judeus, seja para todos. É loucura para aqueles que são intelectualmente afrontados por essa mensagem da cruz. Como também para os judeus imaginar que um Messias seria pregado na cruz. Deuteronômio 21, verso 23 afirma que todo aquele que é pregado em uma cruz é maldito. Agora eu vou crer em alguém que está pregado na cruz, um Messias maldito. Eles não conseguiram compreender que por meio da maldição que caiu sobre Jesus Cristo veio a nossa cura. Sobre ele caiu as maldições que estavam sobre nós. Mas eles não sabem que Cristo se fez maldito por nós. Gálatas 3,13. A cruz é rejeitada, a cruz é desprezada por todos. Todos. Contudo, Paulo insiste que pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo insiste nisso. Por isso que ele diz: para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. O poder de Deus e sabedoria de Deus está aí no verso 24. Prestem atenção, como eu falei para as crianças. Essa palavra foram chamados, ela é sinônimo de ter sido salvo. Porque se nós colocarmos chamados no verso 18, vamos ler, veja. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos chamados, poder de Deus. E se nós colocarmos salvos no verso 24, dá no mesmo. Porque veja o que diz o verso 24. Mas para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Então esse chamado é um chamado especial, onde todos nós atendemos ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde Deus trabalhou em nosso coração. A pergunta que vocês devem fazer e que muitos fazem, principalmente aqueles que estão chegando agora em nossa igreja, é por que, pastor, nós chamamos tantas pessoas e muitas não vêm? Porque Deus não quer. Simples. A palavra da cruz, ela faz com que todos nós tenhamos amor por Cristo. Aqueles que foram chamados de maneira e de forma especial, atendem esse chamado. Crer no Evangelho e recebe o perdão dos pecados. O que o mundo rejeita como loucura, que é a loucura de Deus, mostra-se mais sábio que a sabedoria humana. Está aí no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso é muito mais do que dizer Deus tem mais sabedoria do que os seres humanos. É muito mais. Porque nós estamos lidando com pontos totalmente opostos, diferentes. A sabedoria e poder são, do ponto de vista de Deus, insensatez, rebeldia e fraqueza moral. E o momento em que Deus mostrou mais sabedoria e poder foi quando seu filho foi crucificado, morto. Embora seja menosprezado pelo mundo, o poder de Deus para nós tornou-se efetivo, evidente. Porque aquele foi o momento da verdadeira sabedoria do Senhor. Foi a demonstração do verdadeiro poder de Deus. Porque ele salvou pecadores penitentes. Qual a aplicação, meus irmãos, que temos para esse texto? As aplicações que eu irei fazer hoje para vocês serão alguns textos lidos que apontam para
a consequência da cruz. O que a cruz trouxe para a nossa vida. A consequência da obra vicária do Senhor na cruz. O que ela trouxe para todos nós. E aí eu irei ler alguns textos. Primeiro ela trouxe amor. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem ou de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, verso 8 ao 11. A palavra da cruz também trouxe vida. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 13 ao 15. Trouxe reconciliação e paz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, versos 19 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 15, 18 a 19. Como também trouxe salvação. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, 13. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja glória e honra para todos sempre. Amém. Gálatas 1, do verso 3 ao 5. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, verso 25. Trouxe temor, trouxe amor, trouxe graça de sua salvação e reconciliação e paz, e trouxe esperança. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Essa é a nossa esperança. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a nossa esperança. Até que ele venha resgatar o seu povo para estarmos com ele para sempre. Mas tem também decisão. Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2. Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, verso 12. Vocês conhecem
aquela Bíblia chamada A Mensagem, feita por um teólogo e pastor, Eugene Peterson. Guardada as devidas proporções daquela tradução, ela foi traduzida não na tradução formal do grego, nem tampouco na dinâmica, que dá mais sentido ao texto, mais uma explicação. Mas ela é praticamente, ou ela, melhor dizendo, é uma paráfrase. Então, guardadas as devidas proporções desse texto que foi feito por Eugene Peterson, eu quero ler com vocês Isaías 53. Desse texto, eu vou ler e meus irmãos acompanham do texto da mensagem. Se vocês abrirem na Bíblia de vocês, vocês vão ver todas desconectadas. Mas veja essa paráfrase, como diz de Isaías 53, falando da morte do servo sofredor. Diz assim: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo poderia ter imaginado que o poder libertador, o servo, melhor dizendo, cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados fez isso. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviam e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu o caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito palavra alguma que não fosse verdade. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso eu recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre si, nos seus ombros, os pecados de muitos e assumiu a causa da culpa de todos nós. A cruz, meus irmãos, é um paradoxo, uma aparente contradição.
essa aparente derrota, essa aparente humilhação e dor, na verdade, resulta em vitória, glória e alegria. Jesus não fora subjugado pelos romanos, como pensaram os sacerdotes e os escribas, e nem veio subjugá-los, mas ele veio semear vida, paz, salvação e esperança. A mensagem da cruz é loucura para muitos, porque em oposição ao que o mundo diz, há vários caminhos para a salvação do homem, mas a mensagem da cruz fala muito mais alto, que só há um único caminho, que é Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Deus nosso Senhor, bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado pela tua justa palavra, pelo evangelho do Senhor, pelo amor contido nele, pela paz que nos veio sobre Jesus Cristo, por meio de Cristo. Somos totalmente abençoados pelo Senhor. Recebemos vida eterna, reconciliação, perdão. A justiça do teu Filho está sobre nós. Bendito seja a tua palavra. Assim oramos, meu Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.